os oficiais, o comandante e os guardas do templo o amarraram e prenderam. Eles levaram Jesus até a casa de Anás. Anás era o sumo sacerdote, sogro de Caifás. O sumo sacerdote fez perguntas a Jesus a respeito dos seus discípulos e sobre o que ensinava. Então Jesus respondeu: Eu sempre falei abertamente a todos. Costumava ensinar no pátio do templo e nas casas de oração, onde o povo se reúne. Tudo que falei, falei abertamente. Nunca disse nada em segredo. Então, por que essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram. Eles podem dizer o que eu falei. Quando Jesus disse, eles podem dizer o que eu falei, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada. É assim que você fala com o sumo sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus amarrado para Caifás. Você não é um dos discípulos daquele homem? Eu não. Você não é um dos discípulos daquele homem? Não, não sou. Eu não o vi com ele no jardim? Não, disse Pedro, negando o nome de Jesus mais uma vez. Então Pilatos apareceu, foi encontrar-se com eles e disse: Que acusação vocês têm contra este homem? O senhor acha que iríamos entregar este homem para ser julgado se não tivesse cometido algum crime? Podem julgá-lo vocês mesmos, de acordo com suas leis, disse Pôncio Pilatos. Os judeus responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. Pilatos entrou novamente no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Esta pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram os outros que disseram isso a respeito de mim? Você pensa que eu sou judeu? Pois foi a sua própria gente, os saduceus, fariseus e os chefes dos sacerdotes que o entregaram. O que foi que você fez? Você é ou não é rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, os meus amigos lutariam e eu não seria entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então, você é rei?
É o Senhor que está dizendo isso. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem crê na verdade ouve a minha voz. A verdade. O que é a verdade? Então Pilatos mandou surrar Jesus. Depois, os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em seus ombros jogaram um manto vermelho. Chegavam perto dele e zombavam. Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas no Filho de Deus. Então Pilatos foi lá fora de novo, na frente do palácio, e falou assim aos judeus: Eu não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas, conforme o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro no dia da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Aí todos começaram a gritar: Não, Jesus não, solte Barrabás. Barrabás era um criminoso. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas viram Jesus, começaram a gritar: Crucifique, crucifique! E vocês mesmos levem e crucifiquem este inocente, pois eu não encontro nenhum crime nele. Repetiu Pilatos. Nós temos uma lei, responderam os judeus, e segundo ela, este homem deve morrer, porque se diz filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Não quer responder? Lembre-se, eu tenho autoridade tanto para soltar como para mandar crucificá-lo. Esta autoridade que o Senhor tem sobre mim lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor tem uma culpa muito maior. Pilatos ouviu isso e quis soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo dele. Era quase meio-dia daquela véspera de Páscoa. Pilatos disse: Aqui está o rei de vocês. Mas o povo gritava: Fora com ele, morra, crucifique. Querem que eu crucifique o seu rei? Os sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram.